Olá, sejam todos muito bem-vindos. Excelente ter a companhia de quem nos escuta para mais um mergulho profundo hoje. É muito bom estar aqui de novo. E o que me chamou muita atenção logo de cara no material que a gente vai analisar hoje é que ele vai totalmente na contramão de absolutamente tudo que a gente ouve nas narrativas modernas. Sim, é uma ruptura total. Total, nós vamos explorar um documento que é direto, contundente, é um verdadeiro manifesto. E ele se chama Homens de Honra, o Legado da Cruz. Um título com muito peso, né? Exato. E a tese central deles, que vamos tratar como a realidade incontestável aqui, não é aquela história de que a sociedade sofre de uma masculinidade tóxica, sabe? Como é repetido a exaustão por aí. A premissa deles é muito mais ousada. O texto argumenta, e com base em dados alarmantes, que o mundo está adoecendo de forma grave justamente pela total ausência de masculinidade. Pela falta mesmo. Isso. Pela falta de homens que estejam dispostos a colocar os ombros sobre o peso da realidade e carregar o que o documento chama de cruz da responsabilidade. É um ponto de vista fascinante. E se conectarmos isso ao cenário maior que estamos vivendo, a lógica desse manifesto faz muito sentido. Faz, não faz? Com certeza. Porque o mundo atual, com toda essa estrutura de distrações infinitas, tenta anestesiar o homem. Nós vivemos num sistema que lucra e se beneficia enormemente de homens passivos. Homens consumidos por entretenimento vazio, sabe, aquela rolagem infinita em redes sociais e prazeres imediatos. Aquela dormência. Exatamente, e o documento acerta no alvo ao apontar o porquê disso. Um homem que está desperto, que entende o seu propósito e assume a responsabilidade pelo seu entorno, ele é uma ameaça absoluta à desordem. Uma ameaça? Sim, ele atua como uma força estabilizadora. A passividade é, na verdade, a ferramenta que o caos utiliza para desarmar aquele que deveria ser o protetor, o pilar da sua comunidade. Entendi. Então, quando um homem aceita esse chamado para honra, a desordem naturalmente recua. Nossa, é uma mudança de perspectiva muito forte. Ok, vamos desempacotar isso. Como o documento fundamenta isso na prática? É aí que entram os bados. Porque o material já traz logo de cara um choque de realidade sobre o que acontece com os homens que caem nessa armadilha da passividade. O texto fala de uma verdadeira epidemia de isolamento. E não estamos falando de uma crise abstrata. Não mesmo, é sobrevivência literal, né? Exato, os números não deixam margem para dúvidas. O manifesto traz dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que dão um peso estarrecedor a essa discussão. É de assustar. A taxa de suicídio entre os homens é mais que o dobro da taxa entre as mulheres. E isso é um padrão em quase todas as partes do mundo. Mais que o dobro. É uma tragédia silenciosa. O texto nos mostra de forma muito clara que essa epidemia varre o globo porque os homens estão lidando com um isolamento implacável. Existe uma pressão esmagadora de uma sociedade que exige resultados financeiros, exige sucesso profissional, status, mas não oferece nenhum propósito real. Nenhuma bússola moral. Nenhuma. O resultado é que esses homens tentam carregar esse peso colossal completamente sozinhos, engolindo as próprias frustrações. Em silêncio? Em silêncio. Eles não têm as ferramentas certas e acabam perecendo na escuridão. No silêncio dos seus próprios quartos, acreditando que falharam irremediavelmente, que não tem mais saída. Mas deixa eu colocar uma questão aqui para a gente entender melhor o argumento das fontes. O documento afirma que o problema é a falta de masculinidade e não o excesso dela. Certo. Como o texto justifica isso diante de tantos relatos de agressão ou abusos de poder que a gente geralmente associa à figura masculina hoje em dia? Como eles separam a brutalidade da verdadeira força? Olha, essa é a grande virada de chave do material. A resposta para isso está num resgate de um mandato antigo, que é referenciado lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. Aquele que fala sobre vigilância? Isso. O apóstolo Paulo escreve assim: vigiem, permaneçam firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. E aí vem o ponto crucial: façam tudo com amor. Façam tudo com amor. A genialidade desse texto, que o manifesto explora profundamente, é a forma indissociável como a força é ligada ao amor. A gente foi condicionado a pensar que a força masculina é naturalmente bruta ou destrutiva.
que é uma coisa tóxica por natureza. Exato, mas a verdadeira força do homem forte, guiada por esse princípio, não é a dominação, é o serviço. Então a ausência do amor é o que transforma a força num problema. Exatamente isso. Uma força que não é temperada com amor se torna tirania. E é isso que a sociedade confunde com masculinidade. Mas o oposto também é destrutivo, viu? O amor sem força. Sim, o amor sem força se torna ineficaz, fica permissivo, passivo. O homem de honra, que o documento descreve, usa sua potência agressiva, a capacidade de lutar, não para oprimir. É para construir, proteger e edificar as pessoas ao redor dele. Ele funciona como uma muralha? Uma muralha ao redor de quem ele ama. A brutalidade destrói a casa. A força bem direcionada constrói e protege essa mesma casa. Isso muda completamente a perspectiva do que significa exercer a masculinidade no mundo real. E o texto enfatiza que essa firmeza não é opcional, né? De jeito nenhum. Não é um traço de personalidade para quem tem um temperamento mais assertivo. É um mandamento. É uma convocação absoluta para abandonar a inércia. E trazendo essa convocação para a realidade cotidiana, o principal campo de batalha onde essa força é testada diariamente é dentro de casa. Sem dúvida. No lar. Eu queria usar uma analogia marítima aqui, que o texto até sugere implicitamente para quem está acompanhando o nosso mergulho profundo. Pensem na figura de um capitão de navio. É uma ótima imagem. As habilidades, o caráter e o verdadeiro valor desse capitão nunca são avaliados de fato quando o mar está numa calmaria perfeita. Quando o sol brilha, qualquer um segura o leme. Exato. O capitão é testado durante a tempestade, quando as ondas estão quebrando no convés, quando ocorre uma crise financeira severa, um diagnóstico médico terrível na família, ou quando um filho entra numa rebeldia profunda. É nesse momento. É no momento em que o naufrágio parece iminente que a tripulação inteira olha para o capitão. E essa imagem do naufrágio ilustra perfeitamente os dados sociológicos que o documento traz. As pesquisas modernas confirmam que as famílias estão enfrentando tempestades devastadoras. E a ausência do capitão é fatal. É fatal. Os dados são muito consistentes ao mostrar que a ausência do pai é o maior indicador de problemas futuros para os filhos. E o texto faz questão de sublinhar algo crítico aqui. Qual seria o ponto? Essa ausência não é só aquele pai que abandonou a família fisicamente e foi embora. É, na grande maioria das vezes, a ausência emocional daquele pai que mora na mesma casa. Que age como um fantasma. Um fantasma. Ele tá ali no sofá, mas a mente tá no celular, tá no trabalho, na televisão. Ele não tá no comando durante a tempestade. E o impacto desse fantasma dentro de casa, pelo que as fontes mostram, reflete diretamente nas estatísticas de criminalidade, evasão escolar, depressão infantil. Diretamente. A estrutura simplesmente cede sem esse pilar de sustentação. E o manifesto faz uma observação cirúrgica sobre uma janela de tempo específica na vida dos filhos, a faixa dos 12 anos. O início da pré-adolescência. Isso. Nessa fase, o filho ou a filha já não está mais só escutando os discursos do pai. Eles estão observando silenciosamente cada reação dele. Nossa, é verdade. Eles olham para esse homem no meio da tempestade financeira ou conjugal e se perguntam lá no íntimo, como um adulto reage sob pressão. Ele foge? Ele terceiriza a culpa? Ele se desespera em vícios? Ou ele permanece firme e assume o controle? A resposta que esse menino de 12 anos enxerga vai moldar o tipo de adulto que ele vai ser. Essa imagem da criança observando em silêncio é muito poderosa. E essa pressão de estar no controle nos leva a um outro conceito central que o documento redefine completamente. A ideia de provisão. Sim. As fontes citam a carta de 1 Timóteo, que adverte de forma bem dura que o homem que não provê para os seus é pior que um descrente. Mas o material nos faz refletir sobre como o mundo corporativo moderno distorceu e empobreceu essa palavra. Reduziu demais o significado. Hoje, a sociedade resume o papel de provedor ao homem que traz um contra-cheque bordo para casa. Como se a estabilidade profissional, o cargo na empresa ou o saldo bancário fossem a medida completa do valor daquele indivíduo. É uma redução perigosa. E o texto desconstrói essa falácia de forma muito inteligente. Porque pensa bem na volatilidade do mundo moderno. A economia flutua incontrolavelmente. Um mercado, de repente, se fecha.
tecnologias mudam do nada. Empresas gigantescas quebram. Uma demissão abrupta pode acontecer com qualquer homem, por mais competente que ele seja numa terça-feira de manhã. E aí, se a identidade inteira desse homem, o senso de masculinidade e de provisão dele está amarrado no crachá da empresa, o que acontece no momento em que o RH tira esse crachá dele? Ele desmorona completamente. O eixo dele deforma. Precisamente. Ele perde chão. Mas o manifesto aponta que o homem que entende o legado da cruz tem a sua identidade fundamentada em algo inabalável, não no cargo corporativo. Perfeito. Portanto, quando a crise bate à porta, quando a tempestade chega e o dinheiro falta temporariamente, a maior provisão que ele entrega à família dele não é financeira. É a resiliência. É a estabilidade emocional. É ser aquela rocha que olha para a esposa e para os filhos e diz: a situação está dificílima, nós perdemos muito, mas nós não vamos afundar, estou aqui, eu não vou recuar e nós vamos atravessar isso juntos. Isso aqui é prover segurança no nível mais profundo. O contra-cheque é só uma das ferramentas, nunca a identidade. Exato. O que amplia ainda mais o impacto desse homem. Porque não se trata só de segurança emocional ou financeira, mas também do rumo espiritual das próximas gerações. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Os dados demográficos. Sim. As fontes trazem um estudo famoso do governo suíço sobre demografia religiosa. Os números que eles apresentam são contundentes, daquele tipo que nos obrigam a parar e recalcular o peso dessa responsabilidade. É um dos dados mais impactantes de todo o documento. O estudo detalhado revela que, numa família onde apenas a mãe frequenta a igreja e tenta sozinha guiar os filhos na fé, a probabilidade estatística dessas crianças permanecerem na comunidade quando chegarem à vida adulta orbita em torno de míseros 2 a 3%. 2 a 3%? É quase nada. É uma taxa de retenção nula. No entanto, quando o cenário muda e o pai é ativo, engajado e vive essa fé de forma prática e presente, o número de retenção dos filhos salta de forma impressionante para a faixa de 66% a 75%. A diferença é simplesmente astronômica. Absurda. Mas como a sociologia ou as fontes explicam uma disparidade tão gigante assim? Por que o peso da figura paterna é tão desproporcional nesse aspecto específico, já que as mães geralmente são tão presentes na educação? O texto argumenta que o homem dita o termômetro espiritual da casa não por ser mais importante que a mãe, mas por carregar uma autoridade de liderança inata que o filho observa de uma maneira diferente. Entendi. Não é que o papel da mãe não seja vital, ele é o coração do lar, mas quando o pai, que historicamente representa a provisão, a proteção física e a conexão com o mundo exterior, se curva diante de algo maior que ele mesmo? Quando o filho vê o homem mais forte da casa dobrando os joelhos em humildade. Isso valida a fé na mente da criança de uma forma que palavras nunca vão conseguir. Se o pai se omite dessa liderança espiritual, ele cria um vácuo monumental. E o mundo, com as ideologias e distrações, se apressa em preencher esse vácuo. O pai é o farol. O pai é o farol. Se a luz dele está apagada, por mais que a mãe tente remar com todas as forças, o navio da família tem enormes chances de bater nos recifes. Certo. Então, o que tudo isso significa? Se a missão é ser esse farol inabalável, ser a âncora na tempestade financeira e o termômetro espiritual, a exigência sobre a mente desse indivíduo é absurda. É gigantesca. O que nos leva direto para o terceiro módulo da nossa análise, que fala sobre ser forjado no Calvário e enfrentar as batalhas secretas. O documento cita Provérbios 16:32, que diz que o homem paciente é melhor do que o guerreiro. E aquele que controla o seu espírito é maior do que o que conquista uma cidade. Uma desconstrução total. É a desconstrução da ideia moderna de sucesso, né? Não adianta o sujeito ser um gigante no escritório, conquistar mercados lá fora e ser um escravo dentro da própria mente. É a falácia do homem de sucesso moderno. E o documento não foge de expor os temas mais difíceis e íntimos. Para ilustrar essa escravidão, o texto cita dados da Covenant Eyes, que é uma organização americana muito respeitada no combate ao vício e em pornografia.
Os números revelados por eles mostram um dado que muitos evitam discutir. A esmagadora maioria dos homens, inclusive líderes comunitários, trava batalhas secretas e diárias contra o consumo de pornografia. E o argumento do manifesto aqui corta na própria carne. É direto. Eles dizem que não existe glória ou honra na escravidão dos vícios. É uma ironia triste, porque o mundo e a cultura pop costumam vender essa imagem do consumo desenfreado, da luxúria e da ausência de limites como se fossem sinais de liberdade. Aquela caricatura do macho alfa. Exatamente. A cultura empacota a falta de controle como se fosse poder. Mas o documento é taxativo. Esses impulsos não são troféus, são correntes. São grilhões virtuais e psicológicos. Grilhões? O homem de honra descrito aqui é aquele que entende que a verdadeira guerra não é contra concorrentes ou inimigos visíveis lá fora. A guerra real é o domínio contínuo e disciplinado dos próprios olhos e instintos. O guerreiro que conquista a cidade, mas não domina o que olha na tela do celular quando está sozinho no quarto, já perdeu a batalha principal. O domínio próprio é a base de toda a liderança que a gente discutiu até agora. Sem ele, tudo desmorona. Certo. Mas convenhamos, exigir que um homem, em meio a tantas pressões, vença vícios enraizados e silenciosos puramente na base da força de vontade isolada é quase uma receita para o fracasso. O texto oferece alguma saída prática para essa guerra solitária? Oferece. E a saída que o texto apresenta mistura princípios biológicos de comunidade com sabedoria espiritual milenar. O que é fascinante aqui é que o material resgata uma das passagens mais icônicas sobre dinâmicas masculinas. Provérbios 27:17. Isso. Que afirma, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E a partir daí, o manifesto desenvolve a necessidade vital da trincheira. A trincheira. O conceito de ter aliados reais, não só conhecidos de fim de semana. Porque a ideia do lobo solitário, daquele cara que dá conta de tudo sozinho e guarda os demônios em segredo por vergonha, é romantizada nos filmes, mas na vida real é letal. Na natureza, o lobo solitário é o primeiro a morrer de fome ou a ser caçado. O homem que se isola na sua vergonha é a presa mais fácil. O que o documento propõe com a trincheira é uma rede de apoio real, uma irmandade de fato. Fundamental. Trata-se da necessidade de sentar a uma mesa com outros homens de confiança, olhar nos olhos de outras pessoas que enfrentam as mesmas pressões e ter a coragem absoluta de arrancar as máscaras. De confessar e ajustar rotas. Exato. Ter com quem abrir o jogo e dizer: eu tô falhando como pai nesta área, meu casamento tá por um fio, eu não tô conseguindo vencer esse vício sozinho. A trincheira não é um grupinho para falar de esportes, é uma estratégia de sobrevivência. Onde o caráter é forjado. É um ambiente onde o caráter é martelado, aquecido e afiado no fogo da honestidade brutal. Sem isso, a queda é apenas uma questão de tempo. É maravilhoso ver como essas peças se encaixam de forma tão perfeita. E tudo isso culmina numa síntese muito poderosa que o documento nos entrega na conclusão. Ele amarra todas essas pontas definindo o papel desse homem como o portador do legado. O portador do legado. Um líder que serve a família, que foi forjado na resiliência de quem entende o significado da cruz, é uma postura de resistência diante de um mundo que faz de tudo para isolá-lo e esmagá-lo sob expectativas irreais. A resposta exigida por essas fontes não é o recuo, não é a covardia, mas sim a rejeição completa da passividade. A síntese é exatamente o cerne do manifesto. O portador do legado entende que não se trata de perfeição, mas de direção e constância. E o que eu acho mais transformador no chamado para ação desse texto é que ele não tenta esmagar a pessoa sobre o peso dos erros do passado. A mensagem não é: carregue a culpa por todas as vezes que você agiu como um fantasma na sua casa. Não há tempo para afundar na autopiedade. É olhar para frente. O recado é pragmático. Troque o fardo inútil da culpa pelo peso construtivo da glória da responsabilidade agora. O chamado é para deixar de lutar sozinho nas sombras, buscar sua trincheira de apoio e dobrar os joelhos hoje, para poder se levantar amanhã como o marido, o pai e a rocha que a sua família desesperadamente precisa. A hora de acordar desse estado de dormência é agora.
E isso levanta uma questão importante, sabe? Uma reflexão essencial para quem está processando essas informações com a gente. Qual seria? As fontes detalharam exaustivamente a importância de ser esse modelo daquele filho de 12 anos que observa o pai para aprender como um homem deve se manter de pé na tempestade. Sim, o exemplo prático. Mas a grande ferida moderna é esta. O que acontece quando olhamos para as incontáveis gerações de homens hoje que simplesmente nunca tiveram esse modelo em casa? Homens que cresceram olhando para uma cadeira vazia. Exatamente. Como um homem se torna esse primeiro pedaço de ferro capaz de afiar o caráter de seus filhos e amigos quando a sua própria linhagem de referência e honra foi quebrada no passado? É uma responsabilidade dobrada. Será que o poder mais profundo e extraordinário de abraçar essa cruz da responsabilidade que o documento defende não é justamente a capacidade de iniciar um novo legado totalmente do zero? Nossa. A capacidade de decidir ser para sua esposa e para os seus filhos exatamente um modelo de constância, de presença e honra que você mesmo nunca teve a chance de assistir crescendo. Que provocação brilhante! E é o ponto perfeito para encerrarmos a nossa análise de hoje. Essa capacidade monumental de quebrar um ciclo de ausência e se tornar o marco zero de uma nova linhagem, construindo o próprio legado de honra a partir das ruínas. É um desafio que exige tudo de um homem. Exige tudo. Mas as fontes de hoje nos mostram que o caminho existe. A verdade está aí. E a força necessária está disponível para quem decide abandonar a passividade de uma vez por todas. Eu quero agradecer imensamente a todo mundo que nos acompanhou até o fim nesta nossa profunda investigação sobre responsabilidade, propósito e coragem. Foi incrível compartilhar isso com quem nos escuta. Que essas reflexões reverberem e se transformem em ações concretas no dia a dia. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado e até o nosso próximo mergulho profundo. Fiquem firmes